A parábola do semeador, Lucas 8, versículos 4 a 8 e versículos 9 a 15. Sempre que ouvimos nossos pastores pregar o ide e pregai o evangelho, temos a sensação de que este ide não está direcionado a todos nós, mas somente aos que foram ungidos ao ministério da palavra e ordenado para o seu exercício. Mas será isto mesmo? Será que não devemos, cada um de nós, fazer esse mesmo papel dentro e fora da igreja? Acredito seriamente que sim, mas principalmente devemos fazê-lo através do nosso testemunho. Veja que a parábola do semeador indica uma caminhada, um trabalho realizado no percorrer de um trajeto que pode inclusive sugerir às nossas vidas. Eis que o semeador saiu a semear. Será que estamos semeando através das nossas ações no dia a dia? Lembremos-nos que a nós, discípulos, foi dirigida a seguinte afirmação: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. E mais à frente, o Senhor nos indica claramente o que seria a semente que devemos semear. A semente é a palavra de Deus. Disto essa introdução, não será difícil perceber que à beira do caminho, o terreno com pedras, o terreno com espinho, a terra preparada, referem-se aos corações dos crentes. Nossos corações, meus irmãos, e não somente o coração do mundo. Versículos 5 e 12. Uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. São os que a ouviram, vêm a seguir o diabo, e arrebata-lhes do coração a palavra. Quantos de nós estamos na igreja para alegadamente prestar um culto agradável a Deus e não nos desligamos das coisas do mundo? Quantos de nós estamos ouvindo a palavra e não meditamos nela para provocar uma real aprendizagem e aplicação em nossa própria vida? Será que não estamos permitindo que o diabo arrebate a palavra que ouvimos e com isso invalidamos a mensagem do pregador em nossas vidas? Se este for o caso, meus irmãos, entendam que o diabo arrebata-lhes do coração a palavra para não suceder que, crendo, sejam salvos. Precisamos, irmãos, estar atentos às pequenas atitudes que tomamos dentro e fora da igreja e, de algum modo, refletir para identificar se estamos ou não permitindo que a palavra pregada e por nós ouvidas estão de fato moldando nossa vida e nosso coração. Versículos 6 e 13. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. E são os que, ouvindo a palavra, a receberam com alegria. Estes não têm raiz. Quantos de nós ouvimos a palavra, realizamos a reflexão, identificamos onde devemos mudar, o que fazer para mudar e simplesmente não tomamos a decisão? Não exercitamos a mudança, não a aplicamos em nossas vidas. Será que aquele pecado que sabemos que devemos abandonar, aquele que estamos empurrando, será que não está na hora de abandoná-lo? Muitas vezes o reconhecimento da palavra enche de alegria os nossos corações e passamos a planejar como mudar de vida e de ações. Mas, não tarda, nos deparamos praticando aquele mesmo erro e repetidamente. Isso mostra que temos conhecimento da palavra, sabemos e aceitamos a soberania do nosso Senhor em nossas vidas, mas, por falta de umidade, a semente secou. Sabe o que isso significa, meus irmãos? Significa que precisamos ainda criar raiz para evitar que o inimigo nos derrube na hora da provação. Mas isso tem um custo, e é sobre isso que falaremos a seguir. Versículos 7 e 14. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. E são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites dessa vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Quantos de nós conhecemos pessoas que no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida? Será que não estamos nós também seguindo por esse mesmo caminho?
permitindo que o nosso trabalho, nossos estudos, nossos prazeres, amigos, namoros, eventos sociais impeçam a semente de brotar em nosso coração? Para saber isto, irmãos, cabe nos perguntar: quais são nossos frutos? E mais, estes frutos chegam a madurar? Precisamos ter em mente que nosso dever é semear, mas não podemos nos omitir do trabalho de regar, limpar, preparar novamente o solo com a aplicação do adubo, de ajudar na limpeza das pragas, até que a semente brote, a árvore cresça, ponha frutos e estes amadureçam. Sabemos que este fazer é de Deus e não nosso. Mas aí eu te pergunto: como é mesmo que Ele o faz? Não é nos enviando? Estejamos atentos ao trabalho que nos foi dado pelo Senhor, queridos irmãos. Versículos 8 e 15. Caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. E são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes, amados, são os que, graças a Deus, ouviram e por estarem preparados, e por serem preparados, e por se entregarem ao preparo, resultaram em frutos para o nosso Senhor. E como estamos nós? Temos ouvido a palavra? Estamos com nossas vidas em ordem? Ou estamos dispostos a colocá-la? E Jesus, dizendo isso, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Devemos ouvir o que o nosso Senhor tem a nos dizer, e em seguida nos tornar como um dos seus servos que frutificam com perseverança. Que Deus nos abençoe. O texto: afluindo uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isso, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? Respondeu-lhe Jesus: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais, fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que ouviram. Vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a receberam com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e, na hora da provação, se desviam. A que caiu entre os espinhos são os que ouviram e, no decorrer dos dias, foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites dessa vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança.